Vamos lá, pessoal. Aí, essa aula é específica para o pessoal dos segundos anos aí da Escola Lions, certo? Na última aula, né, do EducaPE, a gente sempre vai ficar acompanhando as aulas do EducaPE. Após as aulas, eu vou lançar uma atividade relacionada ao tema que foi abordado na aula do EducaPE. Então, sempre acompanhem, sempre façam suas anotações, certo? As aulas de biologia acontecem na sexta-feira, né? Toda sexta-feira tem aula de biologia. Sexta agora vai ter também. Então a última aula de biologia foi uma aula sobre vírus e eu lancei um material, né, uma atividade lá na nossa sala de aula virtual, no Google Classroom. E agora vamos resolver as questões que ficaram lá. Muitas pessoas responderam, muitos acertaram, mas muitos ainda apresentaram dúvidas, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, resolver as questões. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato pelos canais de comunicação que a gente vem mantendo e eu vou tirar a dúvida de vocês. Beleza? Então a primeira questão lá que tinha no exercício é a seguinte. Vou pegar aqui cadê? Aqui um laser para a gente acompanhar. Então vamos lá. A terapia gênica consiste em inserir genes de interesse em células nas quais se deseja modificar alguma característica. Em geral, essa inserção é feita por meio de vírus atenuados para não causar infecção. Considerando as características dos vírus, explique por que esses micro-organismos são tão utilizados na terapia gênica. Certo? Então, gente, terapia gênica é o seguinte: é uma ferramenta nova da biotecnologia, tá certo? E consiste no seguinte: uma pessoa nasce com uma doença genética. Ela tem um gene defeituoso, um pedacinho do seu DNA. Ele nasceu com um defeito, nasceu lá com um nucleotídeo trocado, né? Uma base trocada por alguma falha, alguma mutação, e deixa de expressar uma proteína na forma como deveria, deixa de traduzir, né, uma proteína na forma como deveria e vai gerar uma doença hereditária, uma doença genética. Então, através da terapia gênica, o que é que os cientistas procuram fazer? Ele faz um mapeamento do DNA, né? O nosso DNA, o genoma humano já foi concluído. Então ele identifica lá qual é o gene, qual é o fragmento do DNA que está com defeito. E através de vírus atenuados ou outros meios não virais, o DNA, o gene correto, ele entra, ele é inserido na célula e ele consegue entrar no núcleo e fazer alteração no DNA, corrigindo esse defeito genético. E a pessoa então fica curada de uma doença que antes não tinha cura. Então essa é a ideia por trás da terapia gênica. Tá bom? Então, por que vírus? Certo? A gente viu na aula lá, né, da última sexta, que os vírus eles apresentam algumas características particulares e que graças a essas características eles são utilizados. Então, primeiramente, fica claro aqui que os vírus são atenuados, ou seja, são vírus enfraquecidos, eles são manipulados em laboratório, tá certo? Onde ele vai perder a capacidade de provocar doença, porém ele não perde a capacidade de penetrar na célula, que é o que interessa. Então, a gente viu na última aula que os vírus eles têm a capacidade, né, de inserir um material genético na célula, DNA ou RNA. Esse material genético vai ser direcionado para um núcleo onde está presente o DNA da célula. Esse novo material genético é incorporado ao DNA da célula e a partir desse momento a célula ela é escravizada, né? Ela passa a ser a trabalhar, a funcionar para o vírus e não para o nosso corpo. Então, quando isso acontece, a gente vai ter as conhecidas viroses. Né? Aquela célula ela parou de funcionar, então o corpo vai sentir que é a doença. E ela vai começar a trabalhar para a produção de novos vírus.
Mas os vírus atenuados, ele não vai ter essa característica, ele perde a virulência. Então, a primeira característica que os vírus são escolhidos na terapia gênica é essa, tá certo? Que ele tem essa capacidade. A outra característica é que os vírus eles atuam em células específicas. As células elas apresentam receptores que permitem que os vírus específicos, determinado tipo de vírus, eles se alojem, se encaixem naqueles receptores e consigam introduzir no interior da célula o seu material genético para que o processo ocorra. Certo? Como a gente viu agora aí, tá vendo aí esse surto, né, do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, que é uma doença, um vírus pertencente à família dos coronavírus. E a gente vê que ele causa problemas no trato respiratório, nas vias respiratórias. Isso porque esse tipo de vírus ele tem uma especificidade pelas células do trato respiratório, tá certo? Então vamos lá. Então, os vírus eles são escolhidos, além dessas características que eu citei, eles são vetores virais. Né? Eles são vírus manipulados geneticamente. Então, os vírus que são utilizados na terapia gênica, ele tem essas características aqui. São vetores virais, são manipulados geneticamente. Como eu falei, eles são enfraquecidos, eles perdem a capacidade de produzir doença, mas não perdem a capacidade de introduzir o material genético no interior da célula. Certo? Aí, através das técnicas de engenharia, é possível somar o DNA do vírus, né, o gene que se quer transferir, a determinada célula. Então, como eu já expliquei, né, por essa capacidade dele ter, dele conseguir introduzir um material genético, esse material ser direcionado ao DNA da célula lá no núcleo, ele é utilizado na engenharia genética. Certo? E aí, ele infectando a célula, ele trará consigo uma ou mais cópias do gene desejado. Esse gene ele é introduzido no DNA da célula. Certo? Então aqui ó, vou exemplificar mais ou menos como funciona o processo. Então a gente tem aqui ó, um vírus. A gente vê que o vírus ele encaixa no receptor da célula. Existe um receptor específico para esse vírus. Então o vírus tem aqui ó, o RNA, no caso desse vírus, ele tem um RNA mensageiro. Tá certo? O vírus pode ter o RNA ou ele pode ter o DNA. Um dos dois materiais genéticos. No caso, esse aqui ele tem um RNA. Então ele encaixou no receptor. A acontecer esse encaixe aqui, essa interação, permite-se que o vírus lance o material genético. No caso aqui é o material que ele foi transferido, trabalhado, né, manipulado geneticamente em laboratório. Então ele tem um gene de interesse. Então ele vai, uma transcriptase reversa, né, uma enzima de transcrição reversa, ela transforma esse RNA mensageiro em DNA. Esse DNA ele é inserido ao DNA da célula hospedeira, da célula que o vírus está incorporando. E aí esse novo DNA, a partir do processo de transcrição, ele vai produzir RNA mensageiro a partir do DNA. Esse RNA vai para o citoplasma da célula, se associa lá aos ribossomos e através do processo chamado de tradução, ele vai começar a produzir uma nova proteína, certo? Uma nova molécula. Aí, e assim que ocorre. Então essa molécula que era de interesse para se produzir, ela pode ser corrigida se a célula ela apresentava um defeito no DNA que não conseguia produzir essa proteína corretamente. A partir da terapia gênica, passando por esse processo, essa célula agora ela vai conseguir produzir a proteína de forma correta. Então, por isso que os vírus eles são interessantes, né, na aplicação da terapia gênica. Uma segunda questão, né? Descreva como pode ocorrer a transmissão de vírus ao ser humano nas seguintes condições: de pessoa para pessoa, por meio de um agente abiótico, ou seja, um fator não vivo, e por meio de um vetor, como um mosquito. Então vamos lá, gente. Tem uma imagem aqui, ó, que ela explica bem direitinho, né? Como um vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa, né? Eu dando mais uma vez voltando ao exemplo aí, né, do SARS-CoV-2.
causador da Covid-19. Então a gente vê, ó, ele é um vírus que ele vai contaminar, como eu já falei, as vias aéreas superiores, certo? Então ele vai entrar boca, nariz, principalmente, certo? Como é que ele vai penetrar? Pessoa contaminada tossiu ou espirrou, certo? Então essas gotículas contendo os vírus vão se espalhar pelo ambiente e a pessoa que entra em contato vai inalar pela respiração, certo? Ou através de alimento contaminado, ou a pessoa ainda tocou, apertou a mão de outra pessoa e levou a mão à boca, ao nariz, então ela pode se contaminar com esse vírus. Através da fala, quando a pessoa está falando, conversando com a outra, gotículas de saliva é expelida por todo o tempo. Então, essas gotículas minúsculas, contendo o vírus, ela pode entrar em contato. A pessoa com quem você está conversando, se você está contaminado, pode inalar ou vice-versa e ocorrer o contágio. Certo? Contato com as mãos, a pessoa espirrou aqui, ó. Depois foi lá, cumprimentou a outra, apertou a mão da outra, essa outra vai, leva a mão ao rosto, se contaminou. Então, de pessoa para pessoa, a contaminação pode acontecer dessa forma, no caso do coronavírus. Ainda tem outros casos, né, como as DSTs, né, o HPV, o HIV, que são vírus que podem ser transmitidos pelo contato sexual, certo? A hepatite, né, por transfusão sanguínea, mas aí vai envolver uso de material não biótico, né? Material abiótico, material não vivo. Então, aí já como exemplo, utilizando esse exemplo, há compartilhamento de seringas contaminadas, né? De material cortante, gilete, alicate de unha contaminado. Então, tudo isso pode transmitir doenças que se infectam via corrente sanguínea. Então, contato de fluido, né, que teve acesso aos vasos sanguíneos lá, sangue com sangue, fluido com fluido, pode ocorrer a contaminação. No caso, continuando aqui, né, por meios abióticos, voltando ao caso lá, né, do SARS-CoV-2, porque a pessoa também pode, a pessoa espirrou, não lavou as mãos, aí abriu uma porta lá na maçaneta, ninguém limpou a maçaneta, aí vem outra pessoa, abriu a maçaneta, pegou o contato, levou a mão ao rosto, se contaminou. Tá certo? Aí a gente vê aí, tá vendo aí, né, a questão das pessoas tendo todo o cuidado, né, com a limpeza, utilizando sempre álcool em gel nas mãos, nos materiais, álcool 70 para limpar os materiais, por conta desse vírus. Esse vírus ele é de alta disseminação, tá certo? E fácil contaminação, né? Isso já teve um estudo agora que já foi identificado o vírus em torno de hospitais a 4 metros, né, de distância, em torno dos hospitais, no ar, contaminado com esse vírus. Aí a gente vê na rua pessoas correndo, andando de bicicleta, sem máscara, sem proteção nenhuma. Aí estudos feitos com a engenharia de fluido, ele comprova que uma pessoa de bicicleta que passa por vocês, né, o isolamento, a OMS, ela pede que você fique distante, agora antes era 1 metro, agora é 2 metros, de uma pessoa para outra, a distância, só que quando se está em movimento, a bicicleta passou por você, ela consegue espalhar, se o cara estiver contaminado, o vírus, até 10 metros. Então, por isso, se o último decreto, né, que começou a valer a partir de segunda-feira, do estado de Pernambuco, ele recomenda, ele obriga empresas, né, de atendimento ao público, a todos os funcionários da empresa estarem usando máscara e recomenda a população a utilizar máscara. Por quê? Se todo mundo usa máscara, quem está contaminado, ele vai limitar, o cara tossiu, se o vírus sem proteção nenhuma, ele consegue na tosse ser expelido a 1,5 metro, se ele tiver com máscara, isso reduz para alguns centímetros. Então, se a pessoa que está contaminada usa máscara
E se a pessoa que está sadia também está usando máscara, então diminui muito as chances de contágio, desde que tome as medidas cabíveis, né? Uma máscara ela tem que ser utilizada aí, dependendo do material, ela tem que ser trocada a cada 2, 3 horas, depende do material, tá bom? E sempre mantendo a higiene das mãos, com álcool em gel, ou lavando mesmo com água e sabão, certo? Isso só ter contato com outras pessoas quando se fizer necessário mesmo, né? O ideal mesmo é o isolamento social, que é o que está funcionando. O outro caso aqui é por meio de um vetor, né? Então, um grande exemplo que a gente tem aqui é o mosquito, né? O conhecido Aedes aegypti, né? Está na época dele, daqui a pouco vai começar os surtos aí de dengue, zika, chikungunya. Como é transmitido? Através de um vetor, como um mosquito. Então, um mosquito simplesmente ele pica uma pessoa que está contaminada, certo? Essa pessoa, esse vírus, ele consegue sobreviver na glândula salivar do mosquito, desse mosquito, e aí quando esse mosquito pica outra pessoa que não está contaminada, ele libera esse vírus através da sua saliva, certo? Quando vai realizar lá a sucção do sangue. E assim, essa pessoa ela se contamina também. Então é chamado de vetor, porque ele é um meio de transmissão dessa doença. Certo? E é assim que é contaminado. Pronto. A outra questão, certo? Uma questão que fala ainda de um tabu, certo? Que é a AIDS, né? Uma doença provocada pelo vírus HIV. Então, a gente confunde, acha que a HIV é uma doença, a AIDS é outra. Ou acha que é a mesma coisa com dois nomes diferentes. Só que tem uma diferença. Toda doença, ela é provocada por um agente. Ela tem um agente causador daquela doença, certo? Então, o HIV é o nome do vírus. Ele é o vírus que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? Que a gente conhece como SIDA ou AIDS, que é da sigla em inglês, tá certo? Então, o HIV é o vírus. Quando a pessoa se contamina, se infecta com HIV, ela vai ter uma doença chamada AIDS, certo? Então, o vírus, ele causa uma doença. Todo vírus causa uma doença, tá certo? Então, se de 3 maneiras pelas quais o HIV pode ser transmitido ao ser humano e 3 maneiras pelas quais ele não pode ser transmitido, né? Então, hoje ainda, apesar de tanto conhecimento, ainda rola ainda esses tabus aí, né? Essa falta de informação e muitas vezes o preconceito com as pessoas portadoras do HIV. Então, gente, o HIV ele é um vírus que a pessoa só vai se contaminar com HIV se tiver contato com fluidos corporais que entram em contato, né, direto com a corrente sanguínea. Então, relação sexual sem preservativo, certo? Vai ter contato com o fluido, vai ter contato com a corrente sanguínea, então sim, pode contaminar. Transmissão vertical, né? Durante a gestação, através do cordão umbilical, o sangue da mãe ele vai ter contato com o sangue do bebê, então pode se contaminar através da gestação. A mãe passa para o filho, através da amamentação, é isso, através do leite materno, também pode. Através do compartilhamento de seringas, como eu já falei, não só seringa, como outros objetos perfuro-cortantes, certo? Bisturi, alicate de unha, né? Muitas vezes a pessoa vai numa manicure aí e não tem a preocupação se aquele alicate ali ele foi esterilizado e aí a manicure, professor, mas aí não tem contato com furo, mas aí ela vai, corta a unha de uma pessoa, né? Tira aquele popularmente conhecido como bife, e aí tem sangue, aquele sangue está contaminado, fica lá no alicate e ela vai fazer sua unha e lhe corta também. Então, aquele sangue daquela pessoa contaminada, ele pode contaminar você também, tá bom? Então, pode sim, através desse processo. Aí, como não pega? Beijo não pega.
Suor não pega. Picada de inseto não pega. Eita, professor, mas não é sangue? Certo. Só que o vírus ele sobrevive muito pouco tempo no corpo de um inseto. Então, o tempo dele picar uma pessoa e ir para outra é o suficiente para o vírus ficar desativado, tá certo? O vírus morrer, digamos assim, e não ter mais a capacidade de infectar. Por isso que picada de inseto não transmite, ainda bem, porque senão danos, né? Pelo ar não é transmitido, no caso desse vírus, né, do HIV, pelo espirro, pelo toque, pelo abraço, pelo contato com objetos pessoais, caderno, boné, camisa, nada disso pega HIV. Beleza, gente? E aí, a última questão, né, uma questão atual, que a gente já vem falando. Em relação à atual pandemia que estamos enfrentando, responda. Qual a diferença entre coronavírus, Covid-19 e SARS-CoV-2? Certo? Então muita gente, professor, é a mesma coisa. É porque era um nome e agora é outro. Eu vi muito isso lá nas respostas, mas não é bem assim não. Existe uma diferença biológica. Certo? Existe uma diferença biológica. Então, popularmente, né, o coronavírus ficou conhecido como o vírus causador da doença. E qual é a doença que ele causa? A Covid-19. Mas tudo isso tem uma explicação. Então vamos lá começar. Primeiramente, o que é coronavírus? Coronavírus, a gente viu quando estudou lá a taxonomia que na biologia existe uma classificação dos seres vivos. Embora os vírus ainda não sejam considerados seres vivos, certo? Mas como ele é objeto de estudo da biologia, né, mais especificamente da virologia, que é a parte da biologia que se encarrega de estudar os vírus, então eles têm que ser agrupados. Tem que ser agrupados em categorias taxonômicas. E aí, coronavírus é a categoria taxonômica, né, que compreende o nome de uma família de vírus, certo? Que é a família Coronaviridae, tá certo? Então, popularmente se espalhou, né? É um coronavírus, né? Porque se identificou primeiro a família. E aí já se divulgou, olha, o agente é da família coronavírus e aí se popularizou. Mas a gente sabe agora que coronavírus, né, é a família a qual o vírus pertence. SARS-CoV-2, esse sim é o nome do vírus. Então, o vírus SARS-CoV-2, ele pertence à família coronavírus, certo? Ele tem esse nome, SARS, porque representa a síndrome respiratória aguda grave, aqui está a sigla em inglês, né? Síndrome respiratória aguda grave. CoV, né? Que é da família, né? Coronavírus, coronavírus. 2, porque já existiu um surto de um vírus, né? De um SARS da família coronavírus. Não, se eu não me engano, na década de 70 também. Esse é o segundo grande surto desse coronavírus aí, por isso o número 2. Então, SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Esse vírus, ele pertence à família dos coronavírus. E ele vai causar uma doença, como eu já falei, o vírus, ele tem um nome e ele causa uma doença. Então, o SARS-CoV-2, ele vai causar uma doença chamada Covid-19, certo? Foi assim chamada porque se deve, né, à doença do coronavírus e que ela teve início, né, o surto dela foi identificado no ano de 2019, né, em dezembro, lá na China. Então, por isso esse nome da Covid-19. Então, a gente tem aqui coronavírus é a família viral, SARS-CoV-2 é o nome do vírus e Covid-19 é a doença que esse vírus causa nas pessoas que estão contaminadas com ele. Beleza, gente? Então, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Se cuidem, fiquem em casa, tá certo? Tomem todos os cuidados, obedeçam as recomendações das autoridades em saúde pública. E vamos nessa. Assistam a aula sexta-feira e próxima semana a gente inicia um novo
exercício, uma nova atividade. Beleza? Valeu, pessoal!